Bom, falando aqui da questão da sexualidade. Bom, eu entendo, quando eu vi Alan tocando nesses aspectos, em mais de uma palestra e em algumas passagens aí de umas obras dele, que, por exemplo, fazendo um paralelo com isso, qual é a perspectiva clássica hoje da biologia em relação à sexualidade? Coloca a sexualidade como um fator instintivo, básico, para a preservação da espécie, né? Para a manutenção da espécie, a reprodução mesmo, de caráter reprodutivo. Elan, ele parte de uma perspectiva, quando fala de sexualidade, da forma que ela aparece aqui no universo, que transcende a essa mera questão da necessidade da reprodução da espécie. Coloca com relação a essa questão da reprodução, isso não começa, inclusive, essa coisa de seres se reproduzirem, isso não começa, inclusive, nesse universo aqui, nos corpos biológicos animalizados. A classe Demo, em um determinado momento, já começa a fazer isso. Tanto a reprodução, entre aspas, assexuada, né, usar o termo sexual, mas não sexual de sexualidade de sexo mesmo, de cópula, mas no sentido de produção mental assexuada, né, seres que criam outros a partir de si, e pelo consórcio mental de dois ou mais seres para produzir outros seres. Quando começa toda a experiência aqui nesse universo da vida biológica animal, no início, pelo que a gente entende, assim, quando ele fala de terratrans, por exemplo, fala da classe Biodemo, a classe Biodemo, por exemplo, era assexuada, né? As criaturas lá os Fenvans, que ele fala lá, que criaturas até bem anterior à condição Biodemo, também não possuía essa coisa da sexualidade, mas era um processo, uma etapa do processo evolutivo, de conseguir produzir vida aqui desse lado do universo. Quando entra essa questão da sexualidade, ela foi importante, pelo que Elan coloca, para se trabalhar, ainda que de uma forma primária, básica de início, a vontade de estar junto. Por quê? Porque a classe Demo, que Elan o tempo inteiro bate nessa tecla, que é uma classe existencialmente que já encerrou suas possibilidades evolutivas, vamos dizer assim. A classe Demo é marcada, era e é marcada, né, os demos que ainda existem, pelo fator da desconfiança, de terem um tipo de convívio sempre pautado na desconfiança, no ardil, no tirar vantagem. E a sexualidade meio que nasceu nesse universo para mudar esse padrão vibratório da desconfiança e estabelecer um outro tipo de padrão, que é aquele padrão vibratório da vontade de estar junto, né? De um ser se sentir atraído pelo outro e ter vontade da aproximação, da intimidade. E isso faz toda a diferença na estruturação do DNA, inclusive para a gente ter uma condição fisiológica, né, já que eu estou falando de DNA, fisiológica de expressar o amor desinteressado também. Né? A vontade de estar junto é como a gente vê, por exemplo, às vezes uma mãe que tem um filho extremamente problemático, que está fazendo coisas terríveis, ela já cumpriu aquela etapa biológica das espécies de, por exemplo, o filho já é adulto, né? Ele já pode viver por si só, mas a mãe, mesmo estando aquele filho numa condição extremamente complicada, fazendo um bocado de besteira, ela está ali junto para que ele possa galgar, para que ele possa sobreviver e melhorar, independente do contato com aquele filho está lhe fazendo mal, né? Essa coisa da doação desinteressada, de querer ver o outro melhor, de querer se aproximar, isso aí a sexualidade então cumpre muito esse papel
de ir desmanchando esse padrão demo da desconfiança de um dos outros, né? E da coisa de estarmos sempre desconfiados e que o tempo inteiro a gente tem que tirar vantagem, a gente tem que estar por cima, e coisas que são tão comuns e tem seres humanos, por exemplo, que vivem isso ainda numa verdadeira esquizofrenia, oscilando nisso, né? Mas já não deixa de ser avanços aí, até do próprio DNA, que dá condição para isso, e uma ferramenta para isso é a sexualidade. Assim eu entendi. Qualquer coisa aí, corrija aí Matheus, Jeane e os demais aí. Abraço.